Bora, pessoal, para mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar do grande jogo da noite, né, de quinta-feira, o derby paulista, Palmeiras e Corinthians. Aliás, um baita jogo, né? Um baita jogo como... não digo que como muito não se via, mas, cara, duas equipes que jogaram bola, que buscaram o gol, que em determinado momento o Corinthians propôs mais o jogo, em outro momento o Palmeiras propôs mais o jogo. Eu só queria, antes de falar do derby, né, começar falando sobre Fluminense, tá? É, fechou, né? O tempo fechou pro Fluminense. A comissão foi recebida com muitos protestos, né, na chegada no Rio de Janeiro. Torcedores que tentaram encurralar o presidente Mário Bittencourt, né? O presidente foi muito cobrado pela torcida. É, cara, é triste, assim, a gente vê essa... Óbvio que se você vê as imagens, são pouquíssimos torcedores, né? E é o torcedor apaixonado, é o torcedor fanático, mas é triste, assim, é um trabalho que começou meio engateando, meio aos trancos e barrancos, a torcida não comprou muito no começo, o Abel começou a ganhar os jogos, o Abel e o Fluminense, né, que não é só o Abel que ganha jogo, né, claro. Eu falo Abel, friso o nome do Abel, porque ele chegou a ser chamado de burro na segunda rodada do Carioca, se eu não me engano, ao não colocar o Paulo Henrique Ganso, né, por isso que eu cito o Abel. Começa a ganhar jogos, a torcida comemora, vitória sobre os rivais cariocas, tudo isso eu acho que não mascarou o que é o Fluminense. Isso não mascarou. Agora que o Fluminense foi pro Paraguai, fez um jogo, não gosto dessa palavra, mas covarde, isso é fato também. Agora a torcida não pode. E aí é um termo que ficou famoso agora com o Luizito Soares, né? Falando do Messi e do Neymar, questão da memória curta. O torcedor não pode ter memória curta. É claro que é uma frustração gigantesca, né? Porque o ano do Fluminense, até pelas contratações, passava por essa campanha na Libertadores. E chegar à fase de grupos, mesmo que não passasse a fase de mata-mata, era meio que uma obrigação na cabeça do torcedor. O torcedor já se imaginava na fase de grupos. Então foi uma grande decepção, uma grande frustração. O Fluminense, e aí eu talvez tenha errado aqui, né? Eu peço perdão, não sei se eu falei Fluminense ou Cruzeiro, tô Cruzeiro na cabeça aqui. Se eu falei, entenda Fluminense, tá? O Fluminense podia ter feito mais, né? Isso é fato. Isso a gente já repercutiu aqui e toda a imprensa esportiva já repercutiu a mesma coisa. Poderia ter feito mais, né? Não fez. Foi punido. A bola pune e foi conivente. Tentou jogar com o regulamento embaixo do braço e a eliminação acho que foi justa. A eliminação foi justa. Foi de um time que não jogou contra um time que se propôs a jogar e a buscar o resultado. E a gente viu isso com o América. O América nos dois embates, Guarani e Barcelona, o América foi para se classificar. Custe o que custar. Custe o que custasse. A classificação para cima do Guarani foi ainda mais expressiva, né? Perde em casa, depois fora de casa já sai tomando 2-0 e aí busca o resultado, vai para as penalidades, se classifica. Então, assim, é um time que sabia das adversidades que ia enfrentar, mas, cara, tinha um foco, tinha um objetivo, que era se classificar, custe o que custar. O Fluminense não estava preparado para isso. O Fluminense foi meio que, peço perdão da palavra, mas foi meio que na soberba. Pelo resultado que construiu no primeiro jogo, achou que já estava na fase de grupos. E não é assim, né? Na Libertadores, você precisa ir lá e você precisa, né? Na Libertadores. E aí, de novo, eu puxo, para quem fala que peso de camisa não existe, que torcedor não faz diferença, essas partidas mostram claramente o quanto isso pesa, né? O quanto um clube com mais tradição, o quanto um clube com 3 títulos de Libertadores, o quanto isso pesa. O quanto isso pesa numa partida onde você precisa ser decisivo, onde existe uma pressão muito grande. Então o torcedor. Óbvio que isso é um reflexo do que aconteceu nessa partida, mas o torcedor também não pode ter memória curta, né? Do trabalho que vem sendo feito, porque não é por acaso, você não chega a essa quantidade de vitórias consecutivas, esse período de invencibilidade, essa quantidade de jogos invicto
com um trabalho ruim. Isso não acontece, é impossível. Isso é impossível. Então o torcedor tem que ter paciência, né? Óbvio, é difícil. Agora é muito é fácil para eu falar aqui, né? Ô torcedor, tenha paciência. Mas é triste você ver esses atos até violentos, né? A torcida brigando com segurança e tudo mais. É muito triste, porque repito, é uma frustração muito grande, tá? Mas o trabalho que vem sendo feito não dá para se esquecer. É um trabalho bem feito. Agora, óbvio, né? Fica uma frustração, por quê? Porque o Cruzeiro. Olha, de novo, eu querendo falar Cruzeiro. E repito, se eu falar Cruzeiro de novo, eu peço perdão ao torcedor aqui. Entenda Fluminense. Eu tô com o Cruzeiro na cabeça porque eu tava ouvindo agora sobre a questão do Ronaldo, né? E aí, tô com o nome do Cruzeiro na cabeça, não sei porquê. Então, Fluminense, entenda o Fluminense. Se eu falar Cruzeiro, entenda o Fluminense, por favor. E já peço perdão mais uma vez e de forma antecipada se eu cometer a gafe mais uma vez. Então a frustração ela é clara, ela é óbvia, né? Mas agora é recolher as peças. O Fluminense vai entrar numa fase decisiva do Campeonato Carioca. O torcedor precisa dar esse apoio, né? O time precisa, em pouquíssimo tempo, se reconstruir psicologicamente para fazer essa semifinal contra o Botafogo. É mais um clima de tensão, vai existir a cobrança por parte do torcedor, vai vir essa cobrança da arquibancada, mas o que o jogador precisa agora é de apoio, né, para reverter, para mudar essa chave, né, porque o que passou, tá no passado. E o Palmeiras fez isso muito bem, quando voltou do Mundial, era claro, existia um abatimento, não só dos jogadores, mas geral. Era unanimidade, assim, era em todo aspecto esportivo, né? E aí não só jogadores, comissão técnica, mas torcedores também. Existia esse abatimento. Mas eles entenderam que, poxa, está no passado, a vida segue, a vida tem que seguir. E olha o que o Palmeiras vem fazendo agora. Se recuperaram. Por quê? Porque tiveram esse entendimento. E aí todos tiveram esse entendimento, né? De que mais uma frustração o Palmeiras brigou. Foi diferente do Fluminense, é outro contexto, né? O adversário era muito superior. E assim, são contextos diferentes. Agora, o aspecto psicológico é o mesmo. Você sai de uma derrota, cara, doída e você tem que voltar para casa e colher os cacos. Então, é triste a gente ver essa manifestação, mas a gente também entende, né? Assim, a gente entende e não entende. Entende que o torcedor fica frustrado, fica revoltado, mas também não entende a questão da violência, né? Mais uma vez, é por isso que eu trouxe esse tópico aqui, mas para falar da questão do torcedor mais violento, né? Porque, poxa, o time já tá abatido, o time já tá desolado. E o Abel falou isso, os jogadores estão desolados. O que eles precisam agora, e eu entendo que é difícil, é de um pouco de apoio. Por quê? Porque vai chegar um momento decisivo no estadual. E mandar o Abel Braga embora agora, não é uma opção. Se fizer isso, pelo amor de Deus, esquece o ano do Fluminense. O torcedor esquece a temporada, hein? Esquece a temporada, porque já vai ter torcedor pedindo a cabeça do Abel no primeiro jogo aí contra o Botafogo, tá? Tenho certeza. Já prepara aí que a gente vai falar disso aí no futuro, tá? Então, só trazer essa repercussão, falar de outros jogos que aconteceram na noite. O Juventude se classificou na Copa do Brasil, 1-0 para cima do Real Nordeste, né? Que coisa, hein? O Eduardo Batista estava no Mirassol, eliminou o Grêmio. E aí o torcedor gremista deve estar pensando, poxa, podia ter saído antes, né? Caraca. Foi pro Juventude, classificou o Juventude, né? Que coisa, que momento. O Goiás classificou para cima do Criciúma, tá? E esses são apenas alguns jogos que aconteceram na noite. Óbvio que aconteceram outros jogos aí, Liga Europa, Copa Sul-Americana. Mas eu vou pular agora pro clássico, vamos tentar manter hoje um pouco mais curto, né? O grande jogo, assim, um derby paulista, maior rivalidade do estado de São Paulo. Tem gente que acha que é Ponte Preta e Guarani, alguns acham que é a maior rivalidade do Brasil, tem gente que acha que não, que é Fla-Flu, que é Grenal, enfim. Fato é que é uma grande rivalidade. É uma rivalidade e o Palmeiras, antes do confronto, levava uma certa desvantagem em relação ao Corinthians. O Corinthians havia vencido o Palmeiras mais vezes no Allianz Parque do que o Palmeiras vencido o Corinthians. Então existia esse retrospecto, esse tabu, e curiosamente, né, o
o Abel Ferreira quebrando tabus, né? Tinha um tabu para cima do São Paulo, do Rogério Ceni, uma espécie de tabu para cima do Corinthians, né? Porque o Corinthians levava uma vantagem no confronto na casa do Palmeiras. Duelo de portugueses, um Corinthians que a projeção antes do jogo, e infelizmente até pela quantidade de assunto que a gente tinha aqui, a gente não conseguiu fazer essa prévia, né? Mas a perspectiva antes do jogo era o quê? Um Corinthians ofensivo, até porque é o perfil do Vitor Pereira, de muita posse de bola, com a qualidade desse elenco, a gente imaginava que eles iam pressionar, que eles iam sufocar o Palmeiras, e o Palmeiras ia adotar aquela estratégia que a gente está acostumado a ver, que a gente viu na final do Mundial, que a gente viu na Libertadores, que a gente viu contra o Galo na semifinal da Libertadores, um time mais recuado, apostando numa bola de contra-ataque, uma bola longa, de uma transição rápida de contra-ataque. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. E até por isso, talvez, tenha dado um susto no Corinthians. O Corinthians não, sabe, não atuou bem. O Corinthians, óbvio, eu falei aqui, foi um jogo bom, porque existiram momentos bons das duas equipes, mas, por exemplo, o Renato Augusto não apareceu no jogo. Paulinho não apareceu no jogo. Se Renato Augusto e Paulinho não aparecem, o William também, pouquíssimo, muito apagado o William. Então, quando você tem Renato Augusto, William e Paulinho apagados no jogo, aliás, a questão do Renato Augusto e do Paulinho, a gente tem que dar um mérito também, mais do Renato Augusto, tem que dar um mérito pro Danilo. Fez um partidaço, ele acabou com a partida do Renato Augusto, né? A gente tem que ressaltar aqui porque foi escolhido o melhor em campo e fez uma baita atuação o Danilo nessa partida. Aliás, o Danilo vem crescendo de produção de uma forma absurda. É impressionante a forma como ele está evoluindo o futebol dele. Tem outros que a gente vê atingiram o ápice e mantém estável, né? O Danilo não. O Danilo, o ápice dele ainda está longe de chegar, até porque ele é mais jovem, né? E ele está em franca ascensão. É impressionante o que ele vem crescendo de rendimento. Eu acho que ele vai melhorar muito no aspecto ofensivo. Ele fez um dos gols nessa partida. Eu acho que ele vai fazer um... Ele vai entrar nessa melhora até que defensivamente, coletivamente, né? Aplicação tática, tudo isso ele tem. Ele só não chega tão bem ao ataque. Eu acho que essa melhoria ele vai fazer. Tá? E à medida que ele permanecer no Palmeiras, ele tiver essas boas atuações, a confiança só vai aumentar e o Abel Ferreira ele vai explorar isso, né? E é uma opção, é um desafogo o Danilo chegar no ataque. O Paulinho é isso, né? O Paulinho é óbvio que o Danilo está muito longe do Paulinho, do que o Paulinho é capaz de fazer nessa transição para o ataque. Mas se ele conseguir trazer essa característica para o Danilo também conseguir acrescentar isso no seu jogo, pode ser um desafogo na questão do número 9 do Palmeiras, né? Daquele tal do centroavante matador. Então cara, se foi um grande personagem, neutralizou aí o Renato Augusto, o Palmeiras como um todo soube trabalhar bem para manter o Paulinho, o Renato Augusto e o William apagado. Talvez o maior desafogo tenha sido o Roger Guedes e aí mais no segundo tempo. Primeiro tempo, Gustavo Mosquito, e eu elogiei, né? Depois da goleada contra a Ponte Preta, eu falei, o Mosquito pode ser muito importante para o Vitor Pereira. Começou a partida, foi... Aí a gente fala que, falei, o cara pode ser importante, o cara vai dar aquele desafogo que o Vitor, aquela renovação, aquela juventude, aquela vitalidade, e não aconteceu, né? O Mosquito pouco produziu e muito mérito do Abel Ferreira. A proposta tática do Palmeiras foi muito assertivo, né? O Palmeiras não se recuou, o Palmeiras neutralizou o Corinthians no seu campo. O Corinthians teve mais posse de bola, mas pouco conseguiu fazer, porque o Palmeiras segurou muito bem, né? Quebrou essas linhas de passe, neutralizou a qualidade individual desses jogadores de nível de... Pô, alguns deles dá pra colocar na seleção até. Se a gente analisar friamente o que cada um já apresentou, não só nessa temporada, mas na passada, é possível ainda. Apesar de serem mais velhos. Mas é possível. E mesmo que não tenham condições, eles já têm experiência de seleção. Então são atletas de seleção brasileira. Então o que você imagina?
que é um baita que você imagina, que é um baita jogador. E não é só imaginar, isso é a realidade. Eles ainda estão num bom momento, né? Tecnicamente falando. Então, o Palmeiras foi muito bem. Eu acho que até surpreendeu a forma como o Abel entrou em campo. Por quê? Porque o Corinthians deve ter o Vitor Pereira deve ter imaginado a mesma coisa que todo mundo imaginou. O Palmeiras vai abdicar do jogo, vai apostar em jogadores de velocidade para conseguir uma transição rápida e matar um jogo no contra-ataque. Eu imaginei, eu acho que pelo menos 97% das pessoas devem ter imaginado isso. O Vitor Pereira também deve ter imaginado isso e não foi isso que aconteceu. O Palmeiras foi muito bem no seu comportamento tático dentro de campo. Os gols saíram, os dois primeiros gols, tanto o Palmeiras e o empate do Corinthians, saíram em lances polêmicos, tá? Primeiro uma marcação de penalidade, né? Uma falta do Gil em cima do Danilo, né? Inclusive o Gil até tomou cartão. Cara, assim, são dois pênaltis muito questionáveis, tá? Eu, pessoalmente, tá? Pessoalmente, sim, eu marcaria os dois. Eu marcaria os dois. Sim, já que ficou elas por elas, né? Porque, assim, um lance... Poxa, eu não achei que teve... Eu não achei que o Gil colocou aquela intensidade, aquela carga pro Danilo cair. Mas você vê que em nenhum momento o Gil entra na disputa de bola. Ele só vai no corpo do Danilo. E aí, se vai no ombro com ombro, tem uma desculpa, né? Fala, não, é contato lateral, né? Contato de jogo. O Gil foi com os braços, né? E aí, de novo, pela câmera lenta, não parece ter intensidade suficiente para derrubar o Danilo, mas parece que o Danilo mais cavou do que qualquer outra coisa. Então, eu não condeno o árbitro por isso. Não condeno a arbitragem. É a mesma coisa o lance do Roger Guedes. O Murilo, ele perde o que é questionável é antes, né? Que inclusive o Abel Ferreira falou. Antes teve uma falta no Murilo. E não foi marcada. E aí isso levou o quê? O erro do Murilo depois. Erro entre aspas, né? Que eu, assim, friamente, assim, eu acho que é de jogo. Mas eu marcaria, né? Não é defendendo o árbitro, né? Mas eu marcaria. Até porque já marcou do Palmeiras mesmo. Tentou compensar. O Murilo tá com o braço em cima do Roger Guedes, tá? Pra quem não percebe, contato de jogo tem isso também, mas pode ter sido suficiente. E aí é aquela mesma coisa que eu falei do Gil, serve pro Murilo. Não dá pra saber se aquele contato tem intensidade suficiente pra derrubar o atleta. Não dá. Agora, uma coisa que eu digo, e eu sempre fiz o convite aqui no podcast mais de uma vez. Pega o seu amigo, vai num parque e você dá um pique, dá um disparo para correr 100 metros rasos. Dá um pique, assim. O máximo que você puder. Alonga antes, né? Senão você vai estourar sua perna. E dá um disparo. E aí, quando você passar pro seu amigo, pede para ele dar um empurrãozinho nas suas costas. Vai ser um empurrãozinho de leve, não precisa ser forte, não. Se ele der um empurrão, você vai se esborrachar. Dá um empurrãozinho de leve, assim, nas costas. Você vai perder o equilíbrio e se você não parar de correr, você vai cair. Então, é essas coisas que eu falo assim, muitas vezes é fácil a gente olhar o replay e falar, não foi nada. O cara simulou, o cara se jogou. Mas quando você está naquele momento de explosão, qualquer contato que você leva te desequilíbrio, você cai, né? Isso é falta, isso é pênalti, aí são outros 500, né? Aí é outro tipo de discussão. Eu só trago essa reflexão porque a gente vê alguns comentaristas falando, não foi nada, o cara se jogou. E aí eu sempre faço esse convite. E aí não é dar um piquezinho, tá? Não é um trotezinho. Se você tiver um trotezinho e te der um empurrãozinho, você não vai cair. É no disparo, é na intensidade, que nem os jogadores fizeram. Jogaram na velocidade. Tanto o Danilo quanto o Roger Guedes jogaram na velocidade. E eles tomaram um contato, que não foi forte, mas tomaram contato. E quando você está nesse momento de muita velocidade, até se bater um vento forte, você desequilibra, né? Até se pode perguntar para... Eu não sei se... Pô, vai no parque do... Não, no parque do Ibirapuera, não. Tem um... Do lado do Parque do Ibirapuera em São Paulo, mas eu tô falando de São Paulo, né? Que eu sou de São Paulo. Tem um centro ali de treino, esqueci qual é o nome. E aí tem pista de atletismo lá. Vai lá quando o atletismo estiver treinando, dá um pulo lá. E aí você pergunta pros caras se o vento forte atrapalha a corrida. Disparo de 100 metros, 200 metros. Vai perguntar pra eles se não faz diferença. Então faz diferença, assim.
Agora, se foi falta ou não, aí é o seguinte, eu pessoalmente eu marcaria, não é livrando o árbitro da culpa não, o árbitro eu acho que todo mundo tá questionando, é muito jovem, cara, qualquer árbitro teria cometido os mesmos erros que ele cometeu, tá? Os jogadores pressionaram muito, foi tentar intimidar o cara, ele deixou de marcar alguns lances, marcou outros, isso para as duas equipes, eu acho que foi muito... Aí o Vitor Pereira reclamou, né, que o árbitro deixou o Palmeiras cometer muitas faltas. E aí você vê a coletiva do Abel, a mesma coisa, né? Falando de uma falta do Dudu dentro da área, falando dessa falta no Murilo antes de cometer o pênalti no Roger Guedes. Então, assim, você vê que dos dois lados as reclamações são muito parecidas. E pra mim, o árbitro não comprometeu o jogo, tá? O Palmeiras consegue sair com a vitória num lance, num gol do Danilo, que inclusive o Cássio defendeu, espalmou ali na pequena área, o Danilo estava ali presença e ele fez o gol, empurrou para a rede. Eu acho que o resultado é justo, porque taticamente o Palmeiras foi melhor, né? Soube se portar muito bem, soube neutralizar as principais armas do Corinthians e o desafogo veio mais com o Roger Guedes e aí mais pro final da partida, né? Teve uma outra oportunidade, eu esqueci quem foi, uma cabeçada, se não me engano, mais um erro do Murilo, né? Que aí o aí os companheiros ficam loucos, né? Tá meio distraído, né? Para um clássico não pode cometer esse tipo de erro. E eu acho que foi uma boa partida, assim. No geral, acho que foi uma grande partida. Foi um belo clássico, assim. Foi um belo jogo. Foi um jogo movimentado, onde a gente imaginou, Palmeiras vai fazer um gol, agora vai recuar. E não foi isso que aconteceu. O Palmeiras seguiu com intensidade, seguiu pressionando o Corinthians, tentando recuperar a bola rápido, agredindo. Se eu não me engano, foram 14 chutes ao gol do Palmeiras. O Palmeiras teve muito mais chutes ao gol que o Corinthians, apesar de muito menos posse de bola. Então você vê isso. E o Abel Ferreira falou após o jogo, né? Para mim é mais importante isso. É a gente ter chutes ao gol, é a gente ter escanteio, é competir. Não é ter a posse de bola estéreo, né? Como dizem alguns. Porque se ter a posse de bola e não fazer nada, né? O tic-tac que não dá resultado nenhum. E eu acho que foi de fato isso, né? E então foi um jogo movimentado, foi um bom jogo, na minha opinião. Teve a questão do Roger Guedes, né? Que pareceu que foi uma polêmica e tudo mais. O Everton achou que o Roger Guedes, depois do pênalti, deu uma provocada ali, ele ficou meio bravo. Mas o Roger Guedes falou depois: não fiz nada, eu não provoquei, porque, pô, eu sou muito grato ao Palmeiras. Então o Roger Guedes é ex-Palmeiras, né? Então ele disse que não provocou, nem eu também não vi maldade, não, até porque mesmo se tivesse provocado, onde é que ele vai comemorar, né? Os clássicos em São Paulo são com torcida única. E como é que qualquer comemoração que o cara fizesse ia soar como uma provocação, né? Então é realmente muito complicado. Isso é um problema, né? Aí são outros 500, entra a questão de Ministério Público, entram outros fatores, né? Mas aí, poxa, aí o cara faz o gol, não pode comemorar, tem dessas coisas também, né? Não vou entrar nem no mérito de discutir muito isso, porque senão começa a perder a graça, né? O cara não pode comemorar, o cara não pode provocar. Eu acho que existem provocações e provocações. E no estádio moderno como é hoje, que você não tem alambrado, que você não tem aquele vão entre a arquibancada e o campo, é perigoso isso, tá? Mas aí o estádio tem segurança para cá. Se a torcida inteira decidir vir abaixo, ninguém segura, tá? A gente vê esses comentários falando, estão querendo acabar com o futebol. Dependendo do tipo de provocação, se todo mundo decide descer, não tem como segurar, tá, amigo? Se todo mundo decide descer ao mesmo tempo, não segura, hein? Não segura. Então tem dessas coisas também. Eu acho que tem que ter tem que ter esse entendimento que na nossa sociedade, no nosso país, o futebol é meio racional, né? Não dá pra falar, estão querendo acabar com o futebol. Você tem que entender a realidade que você vive. Né? Se já jogaram uma faca dentro de campo num jogo da Copa São Paulo, você imagina num jogo de profissional. O que os caras vão invadir o campo, o que os caras vão fazer. Né? Então, barbarizar. Então tem dessas coisas, né? Óbvio que eu não concordo também de que o cara não pode provocar, de que o cara não pode fazer umas... Eu acho isso no mínimo bizarro. Mas a gente tem que entender a realidade do nosso país também. Uma coisa que eu queria falar também, o Abel Ferreira cutucou, não sei se cutucou o Corinthians levemente, mas ele falou de uma questão de fair play financeiro e eu não sei
se ele falou isso dando uma cutucada no Corinthians ou se ele falou isso para pedir calma pro torcedor palmeirense, tá? Eu acho que foi muito mais para pedir calma pro torcedor palmeirense. Que ele falou, né? Aqui no Brasil é importante um clube como o Palmeiras, que paga as contas em dia, né? Que ele falou, faço questão que essa gestão pague todos os funcionários. Todos os funcionários. Não é pagar meia dúzia e deixar o resto esperando. Pagar todos os funcionários em dia. Ele falou, aí se tivesse e aí muitas equipes no Brasil não poderiam estar contratando se existisse o fair play financeiro, né? Como existe na Europa. E aí, claro, o Corinthians não teria condições de fazer isso. O Atlético Mineiro não teria condições de fazer isso. Então ele falou, é, é muito mais importante essa gestão consciente. Inclusive ele citou também a questão financeira, essa gestão financeira. E eu acho que foi um recado pro torcedor palmeirense, tá? O torcedor tá pedindo o centroavante, tá pedindo o centroavante, tá cobrando, chamando. Exaltou aí o Barros, né? O diretor de futebol do Palmeiras, que o torcedor também pega muito no pé dele, dizendo que é um incompetente, que ele trouxe só jogadores ruins, que ele não consegue contratar um centroavante. Inclusive eu vi comentário, se eu não me engano, o Veloso falou no Donos da Bola que é incompetência não ter trazido, não sei se foi o Veloso, eu peço perdão, por isso que eu não gosto de citar nome, porque às vezes não foi o cara. Então esquece que eu falei. Eu ouvi de alguém, se eu não me engano foi um dos programas da Band, e falando, por que não trouxe, né, um centroavante até agora? Incompetência. E não é isso, né? A fala do Abel mostra que não é isso. Não é incompetência. O Palmeiras está trabalhando dentro de uma realidade que hoje, óbvio, tem condições de fazer uma loucura a mais ou a menos? Tem condições de fazer uma loucura um pouquinho a mais, mas eles não querem. E isso passa pelo crivo do próprio Abel Ferreira. Então ele prefere que o clube se mantenha conservador no mercado e pague todo mundo. E aí, pagar todo mundo em dia não é só jogador, tá? É pagar todo mundo, é pagar o marketing, é pagar o RH, é pagar o pessoal da cozinha, é pagar o pessoal da limpeza, é pagar todo mundo. Não é só jogador, é todo mundo, é todo o staff. Então o Abel Ferreira mostra essa consciência e eu acho que foi um recado pro torcedor que tá pedindo, que tá cobrando, que tá xingando a presidente, o diretor de futebol. E aí perguntaram para ele a questão do Patrick de Paula. Ele falou, se o Barros entender que tem que vender, eu confio na decisão dele. Então você vê o Abel tá antenado com essas coisas que estão acontecendo, e eu acho que isso foi um recado claro pro torcedor pedir calma, né? Que para ele o centroavante é muito menos importante do que deixar as contas em dia. Gosta do trabalho do diretor de futebol, gosta do trabalho, não citou claramente, mas a gente imagina, gosta do trabalho da presidente, da Leila Pereira. Então acho que foi um recado para a torcida, é importante a gente trazer isso, porque citou duas coisas importantes, né? A questão do fair play financeiro, que eu acho que muitos clubes hoje não teriam virado SAF se existisse fair play financeiro no futebol brasileiro. Tá? Há 10 anos atrás, se existisse fair play financeiro, Cruzeiro e Vasco teriam tido que ter gestões conscientes e hoje não estariam vivendo a situação que vivem hoje. Cruzeiro, Vasco, Botafogo, né? Cito alguns aqui só. Não viveriam a situação que vivem, né? Que o Botafogo vai virar SAF, virou já, né? Eu acho que o John Textor assinou, o Cruzeiro tá virando, mas o Ronaldo colocou condições aí do CT da Raposa, né? E inclusive eu queria falar rapidamente, porque eu tava ouvindo isso e tava pensando no Cruzeiro quando eu tava falando de Fluminense. E aí, o que é mais importante, né? É você manter as contas equilibradas. E o Abel trouxe à tona um assunto importante que ninguém sequer cita o assunto, porque isso se resume a quê? Significa o quê? Limitação, investimento, contratação de jogadores, né? Que a gente sempre vê loucuras que as equipes fazem toda a temporada. Então não é interessante a questão do fair play financeiro. O Abel trouxe isso e é o que eu falo. Se existisse o fair play financeiro, há 10 anos atrás, Cruzeiro, Vasco, Botafogo teriam feito a mesma coisa que o Palmeiras fez, que o Flamengo fez, que é sanar as dívidas, arrumar as contas, colocar tudo em dia,
que daqui de 5 a 10 anos a gente vai estar na elite. E é isso que aconteceu. Né? Hoje o Palmeiras e o Flamengo, eu não coloco o Galo porque a dívida do Galo é de mais de 1 bilhão. Apesar de ter um baita time, apesar de ter ganhado 2 torneios nacionais recentes, 2 maiores torneios nacionais recentes, eu não coloco o Galo nisso, nessa conta. Coloco só o Palmeiras e o Flamengo. Por quê? Porque ambos têm a saúde financeira absolutamente controlada. Absolutamente. E o Palmeiras eu ainda acho que é ainda mais agressivo que o Flamengo na questão financeira, da gestão financeira. É mais agressivo. O Palmeiras ele não tá fazendo loucura nenhuma, né? Então, coisas importantes, né? Questão do fair play financeiro, a questão de defender essa política da gestão palmeirense, defender o diretor de futebol que trouxe esses reforços que muitos consideram muito fraco, inclusive eu também considero fraco, porque quando eles entram em campo o time não rende igual, por isso que eu falo, o time reserva é fraco, né? Nas condições podem ter tido o aval do Abel Ferreira, podem, mas não rende a mesma coisa que o time titular, que o Palmeiras precisa de um time de reserva à altura do titular, precisa disso, para que seja competitivo em todas as competições. Neste momento é só competitivo em competições de mata-mata. E tudo bem, para o torcedor está tudo certo. Mas que o torcedor tem essa vaidade de, poxa, disputar todas as competições, isso tem, o torcedor tem isso. E não só o torcedor, mas todo fã de esporte tem. Comentário esportivo, jornalista, todo mundo tem essa vontade de ver uma equipe que vai ganhar tudo um dia. Né? Ainda não aconteceu, e eu acho que é possível de acontecer, mas ainda não aconteceu. Porque precisa ter muito elenco. Precisa ter um time titular, um reserva à altura e jogar todas as competições e ganhar tudo. Então realmente existe essa cobrança, mas eu acho que mais importante o torcedor ouvir o recado do Abel Ferreira agora, né? Mandou um recado importante. E esse 9, eu achei que o Palmeiras ia contratar o Pedro, ia fazer uma loucura. Não vem mais, tá? Retiro o que eu disse. O Palmeiras vai seguir nessa política financeira, essa gestão consciente e não vai cometer loucura não. E se depender do Abel Ferreira, esse centroavante nem precisa vir. Nem precisa vir porque o Palmeiras é mais importante que todo mundo receba em dia. E, de novo, não é só jogadores, é todo o Palmeiras, todos os funcionários do Palmeiras. Ele falou de novo, todos somos um. E é mais importante que isso aconteça do que, né, cometer loucuras financeiras. Então, um recado importante sobre o Vitor Pereira, né? O Vitor Pereira falou, ele ressaltou o óbvio, né? Pouco tempo de trabalho, enfrentou um São Paulo aí com menos de uma semana de Corinthians, enfrenta o Palmeiras, ele inclusive citou, né? O Palmeiras tem 2 anos de trabalho e eu tenho 2 semanas. Né? Então, não faço mágica, né? Ele falou o óbvio, é óbvio que o Vitor Pereira tem muito menos tempo de trabalho e eu não estou criticando aqui. Tá? Eu acho que essa derrota para o Palmeiras, o torcedor corintiano acho que sim, o mais lunático deve estar meio bravo. Mas todos entendem que é um trabalho que está começando, é um trabalho que eu acho que a vitória para cima da Ponte Preta mascarou um pouco, né? De que assim, é um trabalho que vai estar começando e que vai começar a ganhar corpo. Vai começar a ganhar volume à medida que ele tiver mais tempo no cargo. Isso vai levar tempo, né? Isso, agora, assim, uma coisa que eu me pergunto e muita gente se pergunta é como é que o jogo do Vitor Pereira é um jogo de muita intensidade. E o Corinthians tem muitos atletas com mais de 30 anos, né? A gente sabe no futebol hoje, que se o cara se preparar, se condicionar, se fizer os tratamentos direitinho, um cara de 30... Pô, a gente viu o Hulk, né? Ele tem condições de brilhar e de se destaque no futebol brasileiro. Agora, assim, vai conseguir? É preciso de muito comprometimento. E aí não só do próprio clube, mas do próprio atleta também. Então essas são as perguntas que a gente faz, né? O Vitor Pereira vai conseguir pôr aquela sua ideia de um futebol de muita intensidade, com marcação adiantada, muita posse de bola, pressionando o adversário, que aí a gente faz uma alusão ao Flamengo do Jorge Jesus, por exemplo, que o time era muito intenso. Por isso que a gente diz, se o Jorge Jesus voltasse hoje ao Flamengo, ele não ia conseguir. Muitos jogadores já estão mais velhos e não têm aquela mesma intensidade, né? Por isso que a gente diz que se o Jorge Jesus voltasse não ia acontecer. Ia ser muito difícil, que ia fazer um bom trabalho, sem dúvida. Agora que ia acontecer a mesma coisa, muito raro. Né?
muito raro. Então, essa é uma das coisas que a gente se pergunta. Eu acho que o Vitor Pereira tem que ter respaldo. Ele eu acho que é a blindagem, né? Para a diretoria e pro Cruzeiro. De novo eu falando de Cruzeiro, meu Deus do céu. Para a diretoria e para os jogadores e para o elenco. Caraca, mano. Deixa eu falar de Cruzeiro logo, para ver se isso sai da cabeça. Então ele é a blindagem, a torcida gostou dele, ele é um cara que é identificado, né? O torcedor já se identificou com ele. Então agora é trabalhar, é ter tempo, é ter sequência. Agora é um início muito ruim pro Corinthians, pelo menos pensando em clássicos, né? Isso não acontecia, se eu não me engano, desde 2007. O Corinthians perder contra os três rivais, né, paulistas, as três partidas consecutivas, né? Não sei se 3 partidas, mas não acontecia desde 2007, se eu não me engano. Não sei o número direito, a estatística. E, e pode pegar mais clássicos, pode ter mais clássicos pela frente. Eu acho que até esse jogo contra o Palmeiras tá tudo certo. Não tem problema. O problema é como chegar numa semifinal de Paulista e foi eliminado por um rival. Aí eu acho que aí o torcedor vai cobrar, hein? Eu acho que até agora o torcedor tá ok, pô, não gostei, tudo bem, não pode perder pro Palmeiras, tudo bem, tá tudo certo. Assim, a gente aceita. Não tão feliz, não tão feliz, mas a gente aceita. Mas mesmo se chegar numa semifinal, chegar numa semifinal, mesmo tendo pouco tempo de trabalho e foi eliminado, aí não vai ter perdão. Aí o torcedor pode ser até que nem cobre o Vitor Pereira e os jogadores, mas vai pegar alguém para cobrar. O torcedor tem essa necessidade. Vai pegar, que seja o Duílio, que seja o Roberto de Andrade, que seja o Alessandro. Alguém vai cair em desgraça com a torcida. Aí a paciência vai acabar. Neste momento, o Vitor Pereira ainda é uma blindagem, ele ainda é um escudo para a diretoria e para os jogadores. Mas uma eliminação numa semifinal de Campeonato Paulista, que seja uma final também, aí a paciência vai acabar. Não vai ter essa tranquilidade toda não, tá? E aí eu não digo que... Acho que o Vitor Pereira tá isento disso. Mas eles vão pegar alguém para cobrar. Então é óbvio que não dava pra... Não tem como cobrar, é um trabalho que tá começando. Mas chama atenção, né? Esse início ruim nos clássicos contra os rivais paulistas, né? Perdeu do Santos de virada. Isso com o Silvinho. Perdeu, inclusive culminou com a queda do Silvinho. Perdeu do São Paulo, gol no início do jogo. Agora perde do Palmeiras. É importante ressaltar que contra o São Paulo e contra o Palmeiras foi fora de casa, tá? Então, pedir calma pro torcedor, né? Pedir calma pro torcedor. Quando for na Neoquímica, aí é outra história. Aí se perder lá, pô, aí tem que dar uma cobrada, né? Porque em casa não pode perder. E o Corinthians costuma render mais em casa, né? Então é isso, acho que foi um grande jogo. Assim como foi a partida entre o São Paulo e o Corinthians, essa partida entre Palmeiras e Corinthians também foi muito movimentada, foi muito bem jogada, muito bem estudada e o Palmeiras se sobressaiu, né? O Palmeiras entrou com a melhor estratégia, taticamente perfeito na sua proposta e soube neutralizar muito bem o Corinthians, apesar de neutralizado, o Corinthians ofereceu risco e talvez o maior desafogo tenha sido o Roger Guedes. Bela partida, por mais clássicos como esses, né? A gente espera por mais clássicos como esse, como foi o São Paulo e o Corinthians no Morumbi, como foi o Palmeiras e o Corinthians agora no Allianz Parque. A gente torce por mais clássicos como esse. Jogos pegados, onde você até o final do jogo não sabe o que pode acontecer. É isso que a gente gosta de ver num clássico. Tensão o tempo inteiro, alguma coisa pode acontecer até o apito final. E esse que é o barato, né? Esse que é o grande barato de um clássico, tá? Então, por hoje, vou finalizar a questão do clássico, falar do Cruzeiro brevemente, porque, pô, tô falando de Cruzeiro desde o início. Que eu fui correr atrás, fui entender a situação, né, do Ronaldo. O que o Ronaldo pediu, né? Pediu para incluir na SAF 2 CTs, né, da Raposa, porque pode ter um pedido de penhora, né, por conta de dívidas e tudo mais. E se for penhorado e se perder esses CTs, isso prejudica o Cruzeiro, né? Óbvio, você não vai ter um lugar para treinar, vai deixar de ser do Cruzeiro. Então, o Ronaldo pediu essa blindagem, que esses CTs sejam incluídos na SAF, porque estando na SAF, o negócio não pode ser penhorado, porque aí passa a ter um dono, né?
Então o Cruzeiro ainda vai ter a parte do Ronaldo, mas ainda vai ter a parte clube, a parte associação. E esse CT pertence ao clube, né? Não entrou na SAF, né? Não pertenceriam ao Ronaldo. E ele pediu isso para ter essa garantia. Agora é óbvio, né? Ele fala isso que para garantir que a gente vai ter lugar para treinar, tudo mais, para garantir a estrutura, a qualidade. Mas a gente sabe também que tem o interesse, né? É importante, né? Mais coisa no bolso, né? Então, é o que eu falei ontem. O que eu falei ontem ainda tá valendo. Mas, sem dúvida nenhuma, a cobrança que ele faz eu acho que é legítima, é justa. Porque, imagina, se é penhorado, o Cruzeiro, que já não viu uma boa situação, perde uma estrutura importante, né? Perde uma estrutura importante. Então, é fundamental. Acho que essa cobrança do Ronaldo ela é importante. E aí, agora são outros 500. Aí ele ameaça, né? De que, eu posso não concluir eu posso não concluir a compra. Ele vai concluir, tá? Ninguém é besta. Ele já mudou tudo no Cruzeiro, tá dando resultado. Ele vai sair fora, né? Vai o caramba. Vai tá só fazendo ameaça aí pra ver se cola alguma coisa, né? Mas independentemente ou não do que vai acontecer, se vão aceitar os termos, ou não, eu acho que o negócio vai ser fechado sim. E mas assim, só levantando esses pontos porque eu acho que o pedido do Ronaldo é justo. E o que eu falei ontem continua válido, né? A situação do Cruzeiro é tão delicada que ele precisa ter garantias. De fato, ele precisa ter garantias. Porque depois tudo vai passar a ser dele, né? Então, ele vai assumir a dívida do Cruzeiro. Então, precisa ter garantias. E para ele recuperar, ter o retorno financeiro, esportivo, ele precisa de o quê? De uma boa equipe, de um bom elenco. E para ter um bom elenco, ele precisa ter estrutura para isso. Ele não pode ter o risco de perder uma estrutura importante. Então, tudo que eu falei ontem continua fazendo sentido. É só trazer esse ponto que agora sim eu entendi de fato o que estava acontecendo e tudo mais. Então é isso. Falei de Cruzeiro, agora acabou. Página virada. E é isso, gente. Por hoje eu vou fechar o podcast. Contente, cara, por um clássico que a gente teve em São Paulo. Bela partida. Bela partida, repito, por mais partidas como essa. E também como foi o São Paulo e o Corinthians também. Mais clássicos como esses. E é isso. Por hoje eu vou encerrar. Desejar para todo mundo um ótimo final de semana, um forte abraço e até semana que vem com mais podcast. Até mais, tchau.